Olá, pessoal, estamos de volta aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o controle biológico, certo? Bom, então agora, gente, nós vamos entrar, verificar agora os tipos de controle biológico, tá? Eu resolvi concentrar, né, como essa é a nossa última aula, né? Eu vou fazer um apanhado dos dois tipos de controle biológico mais importantes que vocês têm que saber, que é o controle biológico clássico e o controle biológico conservativo, certo? E aí depois, quando a gente estiver nas pragas, tá? Eu volto nesse conteúdo aqui e dou os programas certinho, os que já estão acontecendo no setor florestal, certo? Então, aqui a gente vai colocar só para entender o conceito dos dois tipos de controle biológico, tá? Eu vou colocar um pouco da apresentação dos dois, tá? Mas eu não vou entrar ainda nos exemplos, certo? Eu deixo esses exemplos lá nas pragas, tá? Porque daí a gente vai ter mais tempo, se Deus quiser vai ser presencial, tá? E aí vocês vão entender melhor cada um desses programas que já foram até implantados no setor florestal, certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui os tipos de controle biológico. Então, aqui, gente, nós vamos começar vendo. Tá? Então, aqui, ó. Então, o controle biológico natural, tá? Que é sem interferência do homem, tá? Então, isso a gente vê na natureza. Então, lembra lá dos que eu falei dos louva-a-Deus, por que os louva-a-Deus não são utilizados? Né? Porque eles são polífagos, tá? Então, assim, o caso do louva-a-Deus é uma coisa que não é aplicada, né? Que ele ocorre na natureza, assim como os outros ocorrem, só que o homem não tem interferência nenhuma, tá? Então, assim, é bom a gente saber que existe o controle biológico natural em uma plantação de eucalipto e pino, sim, tá? Então, assim, o homem só interfere aqui na observação disso, tá? Então, não é algo aplicado. Agora, o controle biológico aplicado é quando o homem utiliza o controle biológico para realmente aplicar no controle de pragas. Então, nós temos aqui a importação de inimigos naturais. O que é importação? Importação vem de outro país, outro local, tá? A esse tipo de controle biológico, pessoal, a gente dá o nome de controle biológico clássico, tá? Ou seja, você vai para um outro país, você descobre esse parasitoide ou predador em outro país, tá? Principalmente quando a praga que está aqui dando problema é uma praga exótica, certo? E a maioria das pragas que são problemas hoje são exóticas, tipo formiga, a gente já sabe controlar, né? Cupim, agora vamos supor a vespa da galha, o percevejo bronzeado, ou seja, são todas pragas que vieram de fora. Então a gente provavelmente vai encontrar, né? E já encontraram um inimigo natural fora do país. Então, isso é o que a gente chama de controle biológico clássico, certo? Então, gente, guardem isso. Controle biológico clássico é quando ocorre a importação de inimigos naturais, certo? Tá? E aí, quando chega aqui, ocorre o quê? A produção e manejo desses inimigos naturais nativos também, certo? Ou seja, se eu tenho os inimigos naturais, né, além desses importados que podem me ajudar a combater uma praga, eu também posso pegar esse inimigo natural que está aqui, né? Vamos supor, uma joaninha, criar em laboratório e soltar. Ou seja, eu vou otimizar esse inimigo natural que já é nativo aqui. Tá? Pode ser usado junto com um importado, que é o controle biológico clássico? Sim. Tá? Então, o aplicado nós temos aqui o aplicado dos inimigos naturais importados e também utilizando os inimigos naturais nativos, certo? Ou seja, eu vou otimizar isso aqui, certo? Ou seja, o homem vai interferir, né, para que esse controle biológico seja aplicado.
Então, nós temos aqui o controle biológico aumentativo. O que é aumentativo? Então, você vai aumentar a quantidade de inimigos naturais na tua área, certo? Ou seja, criação em laboratório e liberação dos inimigos naturais. Podem ser liberações inoculativas, ou seja, um pouquinho ali, tá? Você vai inoculando no seu talhão. E também liberações inundativas, ou seja, em que você joga de uma vez só milhões de inimigos naturais, certo? Aqui, então, volta a falar. No aumentativo, pode tanto ser o importado, que é do controle biológico clássico, tá? Ou também pode ser inimigo natural nativo, ou seja, que já está presente aqui no nosso país, certo? Eu posso fazer das duas maneiras. E aí entra o controle biológico aumentativo, em que ocorre a criação e a liberação dos inimigos naturais, certo? Então, e guardem essas definições, pessoal, tá? Que aí depois a gente vai ver todos esses programas, ou seja, todo o que está sendo implantado desse controle biológico clássico aumentativo. E o controle biológico conservativo, pessoal? Conservativo, o nome já diz, eu vou conservar o que eu já tenho, certo? Então, vamos supor, se eu tenho joaninha, tá? Numa plantação de pinos, certo? Se eu tenho joaninha, eu vou fazer com que essa joaninha tenha digamos, um ambiente favorável a elas, para que elas sobrevivam e consigam me ajudar a controlar o pulgão do pinos, certo? Então, isso se dá com alterações do manejo do agroecossistema para promover a manutenção da ação dos inimigos naturais, certo? Então, isso se dá a vários fatores. Peraí, eu vou minimizar aqui, ó. Tá? Só voltando aqui no controle biológico clássico, depois eu volto no conservativo ali. O clássico, gente, forma de controle biológico aplicado que envolve a descoberta, a importação e o estabelecimento de inimigos naturais exóticos para regular populações de pragas introduzidas ou nativas. Eu posso importar para combater uma praga que é nativa aqui? Posso sim. De um determinado país ou região, certo? Então, isso tem que estar muito bem, digamos, na cabeça de vocês, muito bem definido, tá? O que é o controle biológico clássico, tá? Então, vamos dar um exemplo do controle biológico clássico. Eu vou passar aqui rapidamente, tá? Essa parte aqui. Só para vocês, depois a gente volta aqui, tá? Só para dar um exemplo. Projeto de controle biológico do psilídeo de concha em florestas de eucalipto. Só um exemplo para vocês entenderem o controle biológico clássico. Então, ó, controle biológico, primeira fase, sensibilização, ou seja, detectar o problema. Depois criaram o projeto cooperativo de controle biológico do psilídeo, convênio IPF, Unesp Botucatu e Embrapa. E as empresas. As empresas, gente, lá em Botucatu, isso porque eu sei que eu trabalhei lá no meu doutorado, elas fizeram, né, se juntaram, todas as empresas, olha só, hein, elas se juntaram para construir um laboratório de combate, de criação, de controle de pragas, tá? Então, tá ali na porta do laboratório, tem uma placa com o nome de todas as principais empresas florestais brasileiras, certo? Bom, e aí, o que fizeram? A praga, né? Fizeram lá uma tese com o ciclo da praga, que é o psilídeo de concha, não fui eu que fiz não, tá, gente? Foi uma colega minha. Então, ó, ovo, temos aqui a ninfa, tá? Ninfa, e aqui o adulto é alado, ele voa, certo? Então, primeiro fizeram o ciclo biológico dela, estudaram tudo, as fases, quanto tempo dura e tudo mais. Aí verificaram a distribuição geográfica do psilídeo, né? Então, onde ele está? Ele está só aqui em São Paulo, ele está no Brasil todo. Então, verificaram que ele estava em vários estados já, distribuído em vários estados. Os danos, tá? Não vou me ater aqui, porque depois a gente vai ver a fundo, né? Ele é um inseto sugador.
Aqui o sintoma dele, que é a fumagina e as folhas, né? Ó, todas essas partes branquinhas são psilídeos, olha assim, um ataque intenso. O que ele causa, ou seja, ele estava causando prejuízo? Sim, estava causando. Então, eu tenho que provar, não é que assim, eu tô afim de fazer um controle biológico clássico, né? Não é bem simples, você tem que provar que realmente você vai precisar importar. Porque importação, gente, isso implica em risco, tá? Então, o risco da gente ter digamos, um erro e importar um outro bicho que é praga, pode acontecer. Então, isso tem muita, digamos, burocracia, né, para que você realmente prove que você está importando determinado inseto, e esse inseto é realmente inimigo natural. Então, aqui, ó, aqui, só para exemplificar, tá? O talhão morreu pelo ataque do psilídeo. Aqui novamente, 95% em São Simão ocorreu de mortalidade de talhão de eucalipto. Monitoramento, fizeram monitoramento, né? Para ver qual o ciclo dele, qual os meses que ele ocorre mais. Ou seja, fizeram um estudo completo sobre a praga. Aqui as armadilhas, né? Então, colocava essas armadilhas e contava quantos psilídeos tinha em cada armadilha para fazer uma estimativa populacional. Aqui o monitoramento com os cartões adesivos em vários estados. Fizeram o resultado do monitoramento, né? E aí, gente, ó, vou passar esses gráficos aqui. E aí descobriram quem é, ó. Já viram isso hoje, ó. A fêmea do Ficilepagus bliteus, certo? Então, vamos importar o Ficilepagus? Vamos. Novamente, foi comprovado o parasitismo, e aí houve a importação do parasitoide, tá? Foi aprovado em fevereiro de 2005, renovado em maio, foram para o México, acharam o parasitoide no México, tá? Então, novembro, uma remessa foi perdida, ou seja, colocaram numa lote lá no correio e isso se perdeu. Quando chegou aqui não tinha, estava tudo morto, os bichos. E aí, o que fizeram? Resolveram mandar um pesquisador lá para trazer junto com ele, né? Então, o doutor Luiz Alexandre foi lá, buscou, né, os insetos, tá? Depois, esses insetos foram importados, olha, 2.000 parasitoides entre adultos e múmias, que são aqueles parasitoides, aquelas larvinhas dentro do psilídeo. Teve que ficar em quarentena, olha aí, quarentena aí, gente. Pensa que é só a gente ficar de quarentena? Não, né? Os bichos também ficam, né? Os nossos parasitoides. Por que ficar lá na quarentena? Lá em Jaguariúna que tem um laboratório de quarentena. Para realmente verificar se não tinha junto nenhum outro tipo de bactéria, algum outro micro-organismo que pudesse ser nocivo, né? Para qualquer planta, não só para o eucalipto, mas para qualquer planta aqui no Brasil e para o ser humano também, tá? Então, teve que ficar em quarentena. Aliás, tudo que é importado vivo tem que ficar em quarentena. Não sei se vocês sabem, né? Que se você vai para um outro país. Vou levar uma planta para minha mãe, tá? Que eu achei bonita. Se você chegar no aeroporto lá todo feliz e contente com seu vasinho lá, né? Você, seu vasinho vai ficar lá, tá? Por quê? A gente não pode entrar com nada vegetal, tá? Ou inseto, ou animal, né? Que não seja nativo daqui, porque isso pode trazer algum tipo de doença. Tá aí o exemplo aí, né? O Zika, o chikungunya, foram todos, né, implantados aqui no Brasil nas Copas das Confederações. Foi a partir da Copa que começou a partir delas que começou todos os casos, tá? Então, isso acontece também com as coisas agrícolas. Então, se você trouxer alguma planta, né, sei lá, do México, da Argentina, de qualquer outro país, você não vai poder entrar com isso aqui, tá? Então, isso tem que ser muito bem falado, porque a gente corre o risco de trazer alguma praga ou qualquer outra coisa nociva para dentro do país,
tá? E a maioria dessas pragas que estão aparecendo, gente, foram trazidas ou até de propósito ou acidentalmente. Bom, adultos, tá? Separação dos adultos, análise de DNA para provar que realmente era essa espécie, né? Taxonomia. Aqui a coleta do material no campo. Aqui o doutor Luiz Alexandre com a pesquisadora mexicana, separando. Fizeram a bioecologia do parasitoide, né? Quantos dias ele vive, capacidade de parasitismo. Tudo isso tem que ser feito para se conhecer, né? E aí foram para o laboratório de criação do psilídeo lá na Unesp de Botucatu. Então, essas gaiolinhas aqui, nós temos essas gaiolas semelhantes aqui no nosso laboratório. E depois a liberação, produção e liberação do parasitoide, tá? Até novembro de 2005, produção de 23.700 parasitoides. Então, o parasitismo chegou a 84,2%. Aqui as empresas, né, que foram atendidas. E aqui o pessoal no campo, né, levando os parasitoides. Tá? Então, eles iam sendo soltos, né, tinha todos esses tubinhos aí. E aí depois a avaliação, né, em Bocaiúva, Botucatu, então fizeram uma avaliação do índice de parasitismo, certo? E aí, né, isso tudo aqui, ó, aqui tá em andamento, né, mas já andou, né, gente? Tá? Isso aqui já tá ocorrendo, tá? Então, se tem problema com psilídeo, é só ir lá e pedir o parasitoide, certo? Então, nós vamos aqui dar um ESC para falar do conservativo, certo? Então, nós temos aqui os conservativos. Então, nós temos nesse slide, pessoal, peraí, deixa eu maximizar aqui, que tem um monte de... Tá no WhatsApp Web, tá aparecendo as mensagens aqui. Então, nós temos aqui o controle biológico conservativo, tá? Então, você vai conservar o que você já tem, certo? Então, esses parasitoides são o quê? Nativos, certo? Então, aqui o natural, o aplicado, que eu já falei, o aumentativo, né? Que eu acabei de falar também. E o conservativo, que é alterações no manejo do agroecossistema para promover a manutenção da ação dos inimigos naturais. Bom, como que isso é feito, gente? É a abordagem mais ecológica, tá? Então, digamos, os ecologistas, né? Eles preferem qual? O conservativo ou o clássico? Lógico, o conservativo. Tá? Porque no clássico você vai trazer uma espécie estranha àquele país. Então, isso pode provocar um desequilíbrio? Pode, é um risco. Tá? Então, quanto mais específico for o parasitoide ou predador no controle biológico clássico, melhor, tá? Porque ele só vai pegar a praga em questão, não vai parasitar outros insetos, não vai se alimentar de outros insetos que não são pragas. Bom, o controle biológico conservativo é a abordagem mais ecológica. A base teórica é essa: teoria da estabilidade ecológica pelo aumento da diversidade biológica. Ou seja, quanto mais diverso for o nosso agroecossistema, melhor. Tá? Quais são as técnicas? Redução da mortalidade direta dos inimigos naturais. Isso se faz como, gente? Reduzindo ou eliminando o uso de agrotóxicos. Se utilize inseticidas seletivos, ou seja, aqueles que são realmente só vão ser prejudiciais à praga. E práticas agronômicas, tá? Como o preparo do solo. Muitas vezes o plantio convencional favorece uma praga e desfavorece o inimigo natural. Muitas vezes o plantio direto que faz isso depende da praga e do inimigo natural.
Manejo da mato competição, ou seja, em vários casos, deixar um pouco do mato nas entrelinhas serve de abrigo para os inimigos naturais. O caso mais conhecido no setor florestal acho que eu já falei na outra aula, é da joaninha com o pulgão do pinus, certo? Então, já fizeram um estudo que deixando o mato nas entrelinhas do pinus favorece, tá, as joaninhas, elas têm mais abrigo e, consequentemente, vai ter um melhor controle do pulgão. O que mais? Monocultura versus policultura. Gente, quanto mais diverso tiver, isso é importante, quanto mais diverso você tiver em termos de espécies vegetais, mais espécies animais você vai ter, tá? Por isso que a maioria das pragas problemáticas surgiram quando cultivos de monocultura, né, e o eucalipto é uma monocultura, né, foram implantadas. Quando a gente não tinha tanto plantio de eucalipto, a gente quase não tinha praga. A partir do momento que o plantio de eucalipto se estendeu por quase todo o território, a gente começou a ter praga e pragas exóticas, certo? Então, assim, digamos que hoje o SAF, né, o Sistema Agroflorestal, ou como é que chama? ILPF, né, tem um importante papel, porque vai causar uma diversidade de espécies, e isso vai favorecer os inimigos naturais, certo? Faixas de vegetação nativa. As faixas de vegetação nativa também são super importantes, porque na vegetação nativa também abriga os inimigos naturais, serve de abrigo também. E aqui a suplementação alimentar. Isso aqui, gente, ocorre nos Estados Unidos, já observaram, tá? Ou seja, um alimento, coloca-se um outro alimento, não sendo, né, a praga, né, ou o inseto, para atrair esses inimigos naturais. Mas isso daí, aplicativamente, não tem ainda uma comprovação. Quais são os passos para a implementação do controle biológico conservativo? Levantamento do inimigo natural existente, escolha da avaliação do efeito do manejo agrícola adotado, ou faixa de vegetação nativa, consórcio de cultura, faixa de mato, e avaliação da relação custo-benefício da prática a ser adotada. Isso vai realmente baratear o meu custo dessa cultura? Então, tem que ver isso também, a parte econômica, certo? Bom, gente, então, esse estudo de caso aqui, eu vou deixar para o segundo semestre, tá? Que a gente vai verificar todos esses casos de sucesso, né, de teses que deram resultados positivos no controle biológico conservativo, tá? Dentre esses, eu vou dar mais detalhes, principalmente desse aqui, ó, da dissertação desse rapaz aqui, da diversidade da vegetação sobre a população de inimigos naturais, que é um trabalho longo que ele fez, e aqui também vai ser uma apresentação longa, vou deixar só uma apresentação para ele, e também explicar melhor do manejo de inimigos naturais com a faixa de mato, né, do pulgão do pinus, que também foi um trabalho feito aqui, perto, numa fazenda em Buri, tá? Alguns anos atrás, e que deu um resultado bem positivo no controle do pulgão do pinus. Mas isso a gente vai ver lá nas pragas agrícolas, que aí a gente vai ter mais tempo, e aí vocês vão, digamos, dar um tempo para vocês assimilarem aqui nessa aula os conceitos de controle biológico natural e de controle biológico conservativo e de controle biológico clássico, incluindo aí o aumentativo. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida, a gente tira na aula, ok? E eu vou colocar mais algumas questõezinhas aí para vocês responderem valendo aquele 0,25 aí que muita gente, né, no final aí faz falta, ok? Então, vamos ficando por aqui e a gente continua no próximo bimestre.